Fevereiro foi um mês e tanto para o mercado imobiliário, né? E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como um dos grandes nomes do setor de escritórios, o HGRE11, se saiu. Vamos destrinchar o último relatório mensal do fundo. A pergunta que não quer calar é: com o mercado aquecido, como é que o HGRR11 conseguiu surfar essa onda? Bora investigar os números e as estratégias para descobrir. Mas antes de focar no fundo, vamos dar um passo atrás para entender o contexto. Como é que estava o cenário geral dos fundos imobiliários, os FIIs, em fevereiro? Olha, o otimismo continua em alta, viu? O mercado engatou o sétimo mês seguido de ganhos, muito por conta da expectativa de que os juros vão cair, todo mundo antecipando um ciclo econômico melhor pela frente. E para a gente medir a temperatura do mercado como um todo, a gente sempre olha para o IFIX. Ele é basicamente o Ibovespa dos fundos imobiliários, sabe? Mostra o desempenho dos fundos mais importantes. E o resultado de fevereiro foi bem positivo, viu? O IFIX subiu 1,3%. Pode não parecer um número gigantesco, mas foi suficiente para levar o índice a uma nova máxima histórica. Nada mal. Agora, a parte mais legal é quando a gente olha para os setores. Dá uma olhada nisso aqui. O desempenho do setor de escritórios, que é justamente a especialidade do HGR11, foi uma alta de 3,8%. Ou seja, superou com folga a média do mercado. Isso já acende uma luzinha, né? Já dá uma pista do que a gente vai ver. Então, com esse vento soprando a favor do setor de escritórios, vamos finalmente focar no desempenho específico do HGRE11 nesse mês. E se o mercado de escritórios foi bem, o HEGR11 foi espetacular. Se liga nesse número. O fundo entregou um retorno total de 6,4% em um único mês. É muita coisa. E para a gente ter uma dimensão do que esse resultado significa, é só comparar. O fundo não só deixou o índice geral de FIIs comendo poeira, como também bateu de longe o CDI, que é a nossa referência de renda fixa. Foi, sem dúvida, um desempenho impressionante. Agora, para quem investe pensando naquela renda passiva caindo na conta todo mês, a notícia também foi ótima. O fundo anunciou que vai distribuir R$ 0,85 por cota. E o ponto-chave aqui não é só o valor em si, mas a previsibilidade que isso traz. A gestão já adiantou que a ideia é manter esse patamar de distribuição nos próximos meses. Isso dá uma baita segurança para quem conta com esse fluxo de renda. Beleza, agora vamos sair um pouco dos números e olhar para o que aconteceu dentro de casa. Quais foram as movimentações da gestão que fizeram o mês ser tão bom? Um dos grandes destaques operacionais foi a queda da vacância. A vacância física, que é o espaço vazio mesmo, caiu para 5,8%. E a financeira, que é a grana que o fundo deixa de ganhar com esses espaços, caiu para só 4,0%. Isso aconteceu, por exemplo, por causa de novas locações, como a de 4 restaurantes no edifício Martiniano. Mas olha, a grande jogada estratégica do mês, o movimento de mestre mesmo, foi fechar um acordo de longo prazo com a TOTVS, que é um dos maiores inquilinos do fundo. Aqui a gente vê a genialidade da negociação. A gestão aceitou um valor de aluguel um pouco menor agora, mas em troca de quê? De um contrato de longuíssimo prazo, 96 meses. Isso dá 8 anos. 8 anos de receita garantida com o inquilino de primeira linha. O impacto disso é simplesmente gigante. Pensa bem, é como tirar o risco de quase um quarto da receita do fundo por quase uma década inteira. Dá uma previsibilidade, uma visibilidade para o fluxo de caixa que é incrível. Agora que a gente já entendeu a estratégia, vamos dar um passeio rápido pelo portfólio para ver de onde está vindo todo esse valor. Olhando para os inquilinos, a gente vê uma carteira super bem diversificada. O fundo não está apostando todas as fichas num setor só. Pelo contrário, tem empresas gigantes de áreas bem resilientes, como tecnologia, telecom e saúde. Isso ajuda a proteger o fundo se algum setor específico passar por uma crise. E é importante lembrar que não estamos falando só de números numa planilha. São ativos reais de tijolo e cimento, como este aqui. Prédios de altíssima qualidade em locais super estratégicos. E a escala desse portfólio é substancial. A gente está falando de mais de 144 mil metros quadrados de área para alugar. Só para você ter uma ideia, isso é o equivalente a mais de 20 campos de futebol só de escritórios. É espaço pra caramba. Para fechar, vamos dar um zoom out de novo e olhar para a saúde financeira do fundo. O que essa estrutura toda significa para o futuro?
O indicador super importante para a saúde de qualquer fundo é o nível de dívidas, a tal da alavancagem. E nesse quesito, o HGRE11 mostra uma solidez enorme. A alavancagem é de apenas 2,4%. Isso quer dizer que o fundo tem pouquíssima dívida, o que o torna bem menos arriscado. E não para por aí. A gestão tem um plano bem claro para reduzir ainda mais essa dívida, que já é baixa, ao longo dos próximos anos. Então vamos juntar as peças. Vacância baixinha, contratos super longos com empresas de ponta e quase nada de dívida. O HGR11 parece estar numa posição muito, mas muito confortável. A grande questão que fica no ar é, com essa base tão sólida, qual será o próximo grande movimento do fundo para gerar ainda mais valor?